Vamos falar de um pouco mais de SQL. Vamos falar de select e delete hoje. O que é o select? O select é o comando que permite que nós recuperemos as informações guardadas dentro de um banco de dados, ok? Relacional, um RDBMS, ok? Baseado no mesmo banco de dados que nós criamos no outro vídeo, eu vou fazer o primeiro select para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para ele selecionar, fazer um select, asterisco. Quer dizer, todos os campos de todas as tabelas que estiverem relacionadas, ok? From, de onde ele vai retirar as informações? Da tabela clientes, cli, endereços, end. Isso são alias, certo? Eu acho que já falei no outro vídeo. Se eu não falei, estou falando agora. Esses alias são apelidos que vocês aplicam para que vocês não tenham que escrever todo o nome da tabela de novo, ok? Então, clientes, cli, endereços, end, telefones, tel, observações, OBS, ok? Quando, where, quando cliente.id, que é o campo de identificação do cliente, for igual a foreign key FK de cliente da tabela endereços, ok? O cliente ID for igual a foreign key FK de cliente da tabela telefone cli.id, o ID do cliente for igual a observação, a tabela observação, a FK ID do cliente, ok? Quem não acompanhou vai ter que voltar no vídeo anterior, onde eu crio essas tabelas e faço uma população, eu populo as tabelas com algumas informações, para que a gente possa fazer esse select funcionar, ok? Ele deu erro, por quê? Porque eu não selecionei a tabela, aliás, desculpa, o banco de dados, no database, selected, ok? Muito bem, vamos colar o nosso select novamente. Tá aí, todos os campos de todas as tabelas que estavam lá dentro do select. Mas, Júlio, eu não estou conseguindo ler essas informações. Eu fiz de propósito, certo? Eu primeiro vou ensinar como é que vocês fazem os selects aqui com asterisco, tá? Que é meio complicado, você vai ter que aprender a selecionar depois os campos das tabelas, para depois mostrar como é que funciona campo a campo, tá? Então vocês podem ver que ele selecionou, apesar de parecer bem mais, é que as linhas estão estourando aqui, né? As colunas do vídeo. São 36 rows, 36 linhas, certo? Que ele selecionou. Vocês podem ver que aqui, por exemplo, eu tenho José Marcos Cardoso aqui, José Marcos Cardoso, várias vezes, né? Uma para a rua Boretti, com observação 5, depois com a rua Boretti para observação 6, com a rua Boretti para observação 4, alguns para Vitória, para a cidade de Vitória, para outra cidade para Campo Grande. Vocês entenderam que tem vários endereços e várias observações e vários telefones aqui, fazendo essas linhas se repetirem mais do que deveriam, ok? Muito bem. Júlio, como é que eu faço para organizar isso? Vamos lá. Primeiro eu vou pegar e vou diminuir
essa quantidade de 36 linhas que ele leu aqui, certo? Que ele mostrou para nós aqui. O que eu vou fazer? Eu vou limitar o telefone a esse telefone aqui, ok? Select asterisco from clientes. O asterisco, novamente, nós vamos selecionar todos os campos, tá? Das tabelas, cliente, endereço, telefone e observações. Quando o cliente for igual ao endereço, ID cliente, FK ID cliente. Quando o ID do cliente for igual a FK ID telefone, FK ID cliente. E quando o ID do cliente for igual a observação, FK ID cliente. Certo? Vocês vão ver que vai diminuir um pouquinho. Ah lá, já veio bem menos coisas para a gente entender. Certo? Aqui, o que ficou claro para mim é que o dono desse telefone aqui, ó, 555555551, é o João Carlos da Silva, certo? Mas, Júlio, veio muito resultado ainda, veio. Por quê? Porque ele tem um endereço no Tucuruvi, ele tem um endereço em Tarumã, no Rio de Janeiro. São endereços fictícios, tá, gente? Tucuruvi eu sei que existe, o Tarumã eu acho que não deve existir no Rio de Janeiro, pode ser que exista. E você pode ver que ele veio aqui para uma observação número 1, 2 endereços, para observação número 2, 2 endereços, para observação número 3, 2 endereços. Certo? Então ele repete mais do que deveria. Dá para a gente limitar melhor essa pesquisa? Dá, vou mostrar um pouquinho mais para frente, certo? Por enquanto eu vou mostrar primeiro como a gente faz para diminuir essa confusão aqui. A gente tem que escolher alguns campos que nós vamos mostrar das duas tabelas, certo? Então, quando eu der o select agora, eu não vou usar mais o asterisco. Eu vou pedir para ele trazer a tabela nome, o campo nome da tabela cliente, o campo endereço dessa tabela cidade, concatenar o campo DDD, concat, é o comando de concatenação, tá vendo? Aqui. O DDD do telefone mais o telefone, número, tá? Eu pus dentro de um comando concat aqui com 2 parênteses, certo? Com o nome de telefone, tá, gente? Ó. Esse telefone aqui se refere, tá vendo que ele está antes da vírgula? Esse telefone é o alias desse concat aqui, certo? Se eu não colocar o alias, ele vai aparecer concat tel ddd tel.telefone, certo? Vai ficar bagunçado. obs.observação, obs.fk de cliente, certo? Vamos executar o select para ver como é que fica. Agora ficou bem organizadinho. Tá vendo o resultado do concat tel aqui com o tracinho? Concat, vírgula, tracinho, vírgula, telefone. Ele concatenou um campo com um valor, vírgula, com o valor tracinho, vírgula, com o valor tel.telefone. Certo? Da coluna da tabela telefone a coluna telefone. Ok? Júlia, eu não estou entendendo porque eu não conheço essas tabelas. Tem que voltar no outro vídeo, certo? Que eu mostro como criar o segundo vídeo da série, o terceiro vídeo da série de SQL, para ver a criação das tabelas, para depois poder assistir esse daqui. Senão não vai conseguir seguir mesmo o que eu estou falando, ok? OBS observação, OBS FK de cliente, aqui ó, nome, cidade, telefone, observação, FK de cliente, certo? Então você pode ver que o João Carlos da Silva tem 2 endereços, ele tem um endereço em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, mas ele tem uma observação para o São Paulo, uma observação para o Rio de Janeiro, uma observação para São Paulo, uma observação para o Rio de Janeiro, certo? No telefone 55 aqui, e depois tem outra observação número 3 aqui para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Júlia, a minha observação está ligada no endereço? Não, não está ligada no João Carlos, mas ele repete a mesma linha com opções diferentes para cada
resultado da tabela que eu tenho aqui. Se eu tenho duas observações, ele vai levar o telefone. Por exemplo, eu tenho dois telefones, não, eu tenho duas cidades aqui. O telefone é o mesmo. Eu tenho duas cidades aqui, certo? Ele deve ter mais de um telefone, tá? Que eu pedi só esse 551 aqui. Se ele tem duas cidades na tabela cidade, ele vai elevar a segunda potência. Por quê? Ele vai fazer uma cidade para observação 1, uma cidade para observação 1, outra cidade para observação 1, depois a mesma cidade para observação 2 e assim por diante, até a 3, até terminar todas as observações, ok? Ele repete o nome da cidade e muda a observação, certo? Júlio, eu consigo trazer uma única linha? Consegue. Eu vou mostrar um pouquinho mais lá embaixo, tá? Agora, o que são esses where cliente ID igual a endereço ID? Elas são relacionamentos, ok? Júlio, é possível expressar esses relacionamentos de uma outra forma? É. Eu tenho aqui alguns tipos de relacionamento, certo? O inner join. O inner join retorna todos os registros que se correspondem nas duas tabelas, ou mais, né? No caso aqui, nós estamos usando mais de duas tabelas, tá? O left outer join retorna todos os registros da tabela que estiverem na esquerda e apenas os que correspondem na tabela direita. Calma, eu vou montar o select com o left outer join, com o right outer join, mas não vou conseguir implementar, mostrar para vocês o full outer join. Por quê? O MySQL não implementa esse comando que é do MySQL, que é do SQL ANSI, tá? Que é o padrão do SQL. Ele não implementa esse full outer join. Por que? Eu não sei, eu não consegui descobrir ainda por quê, mas eu estou pesquisando, tá ok? Se eu topar com uma resposta, depois eu posto para vocês aqui, tá ok? Então tá, como é que funciona o inner outer join, o left outer join, o right outer join? O inner outer join é igualzinho ao igual. Ele vai funcionar da mesma forma. Ele só vai mostrar uma tabela quando for as ligações forem estiverem, os campos nas duas tabelas estiverem preenchidos, tá? Por que eu uso o left outer join? Porque às vezes eu posso querer que venha, por exemplo, o cliente ID, o endereço desse cliente lá, e quero que venha qualquer outro endereço que esteja relacionado também, ou qualquer outro cliente que não tenha um endereço, certo? Que é o que nós vamos mostrar aqui agora. Tem alguns clientes que não têm endereço, e tem clientes que têm endereço, tá? Eu vou fazer primeiro com uma função count, para vocês verem a diferença entre o left outer join e o right outer join, tá ok? Vamos fazer o primeiro sem o join. Eu tenho 36, olha lá o count, tá vendo? Select count, asterisco, conte todas as linhas que vierem, certo? De clientes, endereços, telefones e observações ligados pelo ID do cliente nas eficazes do endereço, telefone e observação. Então, nessas condições, ele tem 36, ok? Linhas que vieram desse select, ok? E agora eu vou usar o inner join. O resultado tem que ser o mesmo. Por quê? O inner join faz o mesmo trabalho do igualzinho, do sinalzinho de igual aqui, certo? Vocês vão notar que o comando é inner join endereços, select count, né? From clientes CLI, certo? Inner join quer dizer que com a presença de cliente ID, inner join cliente ID, endereço eficaz de cliente, ok?
Na outra linha, telefone, inner join, telefone tel, on, cliente ID igual a telefone FK ID cliente. Já na tabela telefone, ok? E observações, outra tabela, OBS, on, cli ID igual a OBS FK ID cliente. Vocês podem ver que na verdade eu estou usando quase o mesmo comando. Eu estou usando a mais o inner join aqui para dizer que endereços tem que estar on cliente ID, certo? FK ID cliente tem que estar on cliente ID, certo? Então vamos executar o inner join. 36 é o mesmo número, estão vendo aqui? Primeiro do select count aqui from clientes direto e depois utilizando o inner join. Júlio, eu preciso desse inner join. Neste caso, o MySQL funciona sem o inner join, tá? Se vocês usarem se vocês usarem o select com o igual entre os campos, ele vai fazer a mesma função que faz o inner join, certo? Há bancos de dados relacionais que funcionam sem inner join, o Oracle e o MySQL dentro do meu leque de conhecimento, certo? Somente esses dois. Por exemplo, o MariaDB, o PostgreSQL, tá? São bancos de dados que precisam do inner join, certo? O PostgreSQL implementa mais o SQL-ANSI do que o MySQL, porque o MySQL, por exemplo, ele não vai, como eu disse antes, ele não vai implementar o full outer join, certo? Já o Postgre implementa essa, pelo menos nas versões que eu conheço, até a versão 9 do Postgre, número 9, eu conheço ele e ele implementa o full outer join, certo? O SQL Server da Microsoft também implementa o full outer join, pelo menos na versão até onde eu fui. Eu não lembro qual a última versão que eu utilizei do SQL Server da Microsoft, mas ele implementava o full outer join, tá? Tudo bem, vamos continuar, certo? Então, depois do inner join, nós temos o left e o right outer join. O que o left outer join vai fazer para mim no caso aqui? O left vai me dizer que o cliente é a tabela preferencial, certo? Que ele tem que trazer todos os clientes, independente se houver ID no endereço FK ID cliente para ele ou não. Então ele vai trazer todos os clientes com qualquer ID que exista na tabela cliente, existindo ou não essa relação, ok? Vamos executar. Por que veio 44, Júlio? Porque ele pegou alguns clientes que não tinham endereço ou telefone, no caso aqui. Não, telefone não tinham endereço e observações, ok? Ele pegou alguns clientes que não têm endereço ou observações. Eu vou mostrar mais lá embaixo todos os clientes para vocês, por enquanto ainda não, porque senão vai dar muito rolo aqui. Mas mais lá embaixo eu vou mostrar para vocês todos os clientes que têm ou não observações e endereços. Aí vocês vão entender bem direitinho por que o resultado 44. Por enquanto eu preciso que vocês fixem que o left outer join traz todos os clientes, existindo ou não a relação ID do cliente com FK ID cliente no endereço, ID do cliente com o FK ID cliente da observação, existindo ou não endereço ou observação para esse cliente, ok? Então tá, esse é o left. O right vai fazer o contrário.
ele vai considerar as tabelas que estão à direita como prioritárias, certo? Que no caso aqui é o endereço e o cliente. Então, ele vai trazer somente se as tabelas prioritárias, que é endereço e cliente, tiverem correspondentes no ID do cliente. Ok? Vamos executar. De novo, 36, como se fosse esse que utiliza apenas o igual e esse que usa o inner join, certo? Por quê? Porque a tabela clientes, teoricamente, tem todos os clientes para relacionar com endereço e ID, certo? O que não tem endereço e não tem ID, na tabela clientes não aparece. Então, alguns clientes foram omitidos. Aqui não. Com o left outer join, ele não omite nenhum cliente, certo? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora como fica com o right outer join e você pedindo apenas alguns campos da tabela, para vocês entenderem bem direitinho. Ó, 36 ocorrências, ok? De novo, só explicando, ele tem duas ocorrências de endereço e para cada ocorrência de endereço ele mostra a observação que existe relacionada ao cliente, ok? Então ele vai repetir mesmo, ó, 2, observação 2, 3, observação 3. Ele repete uma vez para a Avenida Brasil, uma vez para a Rua Basílio. Ah, tá. Aqui nesse caso ele está trazendo também os telefones. Eu não especifiquei que eu queria apenas um tipo de telefone. Então ele traz o telefone número 551 aqui com o final 1. Depois de novo vai ficar o final 1 para observação 1. Depois o telefone com final 15. Certo? Depois com o final 155, então ele vai repetir, porque esse cliente tem mais de um telefone, mais de uma observação e mais de um endereço. Então ele repete para todos os endereços, certo? E observações. Ok. Agora nós vamos executar o mesmo usando o inner join, certo? Vocês vão ver que vai bater os 36. Olha lá, 36 linhas. É exatamente o mesmo. Agora, eu vou fazer ele responder uma única linha. Pode acontecer, não é muito didático isso, como é que eu vou explicar? Ele não é muito louvável você colocar esse exemplo aqui. O inner join é limitado por 1. Quer dizer que de todas as ocorrências que você tem dentro do select, você vai limitar ao primeiro, limite 1. Eu poderia usar um limite 10? Poderia usar um limite 10. Ou um limite 3, acho que vai ilustrar melhor. Certo? As três primeiras linhas. Quando eu uso o comando limite, no final, pode ver que tem o inner join, pode ser o where com o igual também funciona, certo? Ele vai trazer limitado a quantidade de respostas que você pedir. Isso gera o retorno de um único objeto, de uma única linha na tabela? Gera, mas você não garante que é aquela resposta que você quer. Que aquela resposta é exatamente o que você quer. Você quer um único cliente com únicas informações. Para isso você vai ter que fazer um select um pouco mais elaborado. Certo?
O que eu vou fazer? Eu vou trazer o inner join exatamente como eu fiz o outro, certo? Só que em vez de limitar a 3 ou limitar a 1, eu vou dizer para ele, quando o telefone for este, com final 1, quando o logradouro for Avenida Brasil e quando a observação for igual a 1. Eu estou filtrando bem mais do que eu filtrei os outros selects que eu fiz, ok? Vamos executar só para ver como é que funciona. Olha lá, João Carlos da Silva, Avenida Brasil, 555555551, observação 1, alguma observação aqui, certo? Então tá. O que gera de raciocínio esse select? Quando eu quero trazer uma única linha, eu tenho que usar um filtro para cada tabela que eu tiver incorporando no meu select, certo? Eu tenho um endereço, um telefone e uma observação, certo? Então, quando o telefone for esse, o endereço for esse e a observação for esse. Ah, Júlio, você não filtrou o nome. Não filtrei a tabela cliente. Mas os filtros que eu apliquei dentro do telefone, endereço e observação, que eu disse para eles, eu quero apenas com esse telefone, apenas com esse endereço, com o nome dessa avenida, por exemplo, né? E com essa observação, ele trouxe apenas um resultado para clientes. Ok? Muito bem. Júlio, mas e daí? Você falou uma coisa lá em cima que eu não entendi. Porque se ele não implementa se ele não implementa o full outer join, eu não vou sentir falta desse comando para quando eu precisar fazer alguma coisa que eu vou querer que venha dos dois lados da tabela ou a minha limitação de campo. Você pode simplesmente emular o full outer join com um comando union. Eu vou pegar um select aqui, left outer join, certo? Dentro de um parênteses, estão vendo aqui? Funciona sem o parênteses? Funciona, mas eu não quis arriscar, tá? Pode ser que pode ser não, o MySQL vai chorar se você fizer isso. Se você fizer em outros bancos de dados, pode dar certo sem o parênteses? Pode dar certo sem o parênteses, tá? Mas aqui não vai dar certo não, tá bom? Eu vou fazer união do select left outer join com o right outer join. Então ele vai se tornar um full outer join, porque eu estou fazendo dos dois lados, certo? Vamos executar para vocês verem. Olha lá, ele voltou os 44 linhas. Olha, aqui está o motivo de quando você usa o inner join ou somente o sinal de igual, por que ele não aparece? Tá vendo? O Jaime Roberto Onofre aqui, que eu inventei aqui, da Avenida Barranco, ele não tem observação. E eu estou usando a tabela observação. Quando eu faço um inner join dele, certo? Que representa a necessidade de estar presente em todas as tabelas, a ligação do relacional da tabela, ele não mostra aqueles que não têm observação. E menos ainda aqueles que não têm endereço. Estão vendo aqui? Que é o caso do nosso Jorge Gustavo Silveira aqui, que é o último cliente. Ele tem telefone, não tem endereço e tem
e não tem observação. Foi de propósito? Foi, porque eu queria que vocês sentissem a diferença dos 44 endereços aqui, desculpa, 44 linhas aqui, certo? Júlio, eu consigo fazer outras operações além do union? Você consegue fazer o intersect, por exemplo. O que é o intersect? Interseção. Apenas aqueles que estão presentes nos dois selects, ok? Então eu tenho um select aqui em cima com o left outer join, é o mesmo select, tá? Que eu usei para fazer o exemplo de cima, e o right outer join, só que eu estou dizendo para ele, eu quero a interseção, não a união. Eu quero apenas aqueles que estão presentes nas duas tabelas. Ali meu resultado conhecido já, que é o de 36 linhas. Aqui vocês podem observar o contrário da outra, que mostrou os nulos, ó. Tá vendo? Aqui ele não mostrou nenhum nulo. Tabela, por quê? Ele está simulando o inner join. O intersect é a mesma coisa que o inner join. Ok? Júlio, mas é muito... você tem que usar muito intersect e union? Não, é difícil, mas já aconteceu de eu precisar deles. Ok? Em casos bem específicos. Tá? Agora, Júlio, se eu quiser saber, por exemplo, o que não está presente nem numa tabela nem na outra, que é o caso dos nulos, vamos usar o except, que é a exceção. É o mesmo select, left, right outer join, com except. Apenas os nulos, ó. Tem observação e logradouro nulo. Em alguns casos, né? Que em alguns casos ele tem o logradouro. Na maioria dos casos aqui ele tem o logradouro. Mas ele tem campos nulos, que um seria o logradouro, o endereço, né? Tabela endereço, e o outro seria tabela observação. Ok? Então tá, eu acho que ficou bem ilustrado. Certo? Agora eu vou usar esse conhecimento que eu tenho de montar o meu where, o meu from, o meu right outer join, o left outer join, para fazer deleções, para excluir registros, ok? Campos não, registros. Eu vou fazer um select asterisco de clientes, para vocês verem os clientes, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 clientes, com a data de nascimento e o documento número X aqui, que eu só inventei, tá, gente? Não existe, não. O endereços, certo? Aqui os endereços que eu usei como exemplo, tá? E vou fazer um select dizendo que eu quero o telefone 515555 até o fim e a cidade de Manaus. Quem tiver endereço em Manaus e esse telefone, eu vou deletar. Ok? Não é com o comando select. Esse select aqui é só para ilustrar, tá? Então, olha lá, o Jonas Roberto Santana, ele tem esse telefone e tem uma residência em Manaus. Certo? Então tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo select, certo? Mesma cláusula where que eu estou usando aqui, from e where, com os mesmas tabelas e os mesmos requisitos, os mesmos filtros que eu usei, eu vou usar para fazer um delete. Delete end de endereços, tá? Que eu estou colocando aqui, ó, endereços end, telefone tel, tá?
ele vai deletar da tabela endereços, tá bom? Que eu estou colocando aqui. Se eu quisesse que eu deletar da tabela clientes, ele teria que ser CLI aqui, CLI ou clientes aqui, certo? Vou deletar os endereços que tiver na tabela endereços. Cujo o cliente for ficar de cliente aqui, igual, endereço e telefone, e tiver o telefone 5155555 e tiver residência em Manaus. Nós sabemos que apenas o Jonas Roberto Santana que tem esse conjunto de pré-requisitos. Ok? Certo, ele deletou. Vamos repetir o select para ver se ele funcionou. Tomara que eu esteja colocando o select certo. Acho que sim. Empty set. O set dele está vazio, quer dizer que ele não retornou nenhuma linha. Então, nossa deleção funcionou. Vamos fazer um novo select aqui, com outro. Muito bem, o Jonas Roberto Santana ainda tem um endereço em Curitiba e outro em Maceió. Certo? Não, porque aqui eu filtrei pela cidade de Manaus. Ó. Então o endereço que existia em Manaus não existe mais. Mas ele ainda tem endereço em Curitiba e Maceió. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou deletar. Não só de endereço, mas de telefone e cliente também. Ó, delete, CLI, end, tel. Das 3 tabelas ao mesmo tempo, que correspondam a telefone igual a 515555, ok? 2 linhas afetadas. Ó. Não foram 2 linhas que eu coloquei aqui nesse select aqui? Ele apagou o endereço de Curitiba, Maceió, o telefone 51555, desculpa, e o cliente Jonas. Vamos fazer um select aqui. Não era Jonas o meu cliente? Jonas Roberto Santana? Pois é, não existe mais o Jonas Roberto Santana na tabela clientes. Ok? Vamos selecionar outro. Eu usei um asterisco. Então ele veio bem bagunçadinho. Certo? Olha lá o Jaime. Eu vou usar o mesma cláusula from e where. Eu vou apagar o que tiver no clientes dessa vez, tá? Aqui. Opa. Muito bem, ó. Não tinha meu clientes aqui. João, José, Jaime e Jorge. João, José e Jorge. O Jaime não está mais. Ok? Então seria isso. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu esclareço à medida do possível. Certo? E por favor, quem gostou do vídeo, assina o canal. Ajuda bastante o pessoal aqui. Tá? Muito obrigado e até a próxima.